Começa agora o seu resumo de notícias com o melhor do jornalismo regional. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Olá, uma ótima tarde para você. A partir de agora, Jornal do Meio-Dia. As informações aqui na 101 FM, também pelo site 101fmprudente.com.br e você também nos assiste através do nosso Facebook. Terça-feira, 30 de março de 2021. Uma ótima tarde para você. Boa tarde, Paty. Oi, Ricardo. Boa tarde. Primeiro, parabéns, viu, Muito menino? obrigado. Que Deus te abençoe, que te mantenha, assim, um pouco menos atrapalhado. Aí é difícil. Eu acho que a ideia é ficar mais atrapalhado, né? Eu acredito. Parabéns, viu? Muito obrigado. Vamos lá, juntinhos com o Jornal do Meio-Dia, trazendo a informação no tempo certo para vocês. Sejam todos bem-vindos. Muito bem, vamos aos destaques de hoje. Hoje, no Jornal do Meio-Dia, nós teremos aí: SESI Prudente realiza ação de arrecadação de alimentos não perecíveis visando ajudar famílias e instituições em situação de vulnerabilidade. E ainda, o Ministério da Saúde libera verba para a implantação de 10 leitos de UTI em Prudente. CEAGESP destina mais de 1 tonelada de alimentos para a Secretaria de Assistência Social de Prudente. Olha aí quantas notícias boas, né? A gente tem hoje o nosso Jornal do Meio-Dia. Vamos falar também de futebol. Enfim, vamos agora também ao destaque dele, Alexandre Garcia. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, amigos da região de Presidente Prudente. No nosso encontro de hoje, vou falar sobre a segunda-feira de muitas mudanças no Ministério. Só a do Itamaraty não foi planejada. As outras haviam sido planejadas pelo presidente para fazer uma arrumação que reforce o dinamismo de seus auxiliares. Daqui a pouco, no nosso encontro diário. De Brasília, Alexandre Garcia. Meio-dia e o tempo. Nesta tarde de terça-feira, segundo o site Climatempo, sol e aumento de nuvens com pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura pode chegar aos 31 graus, Paty. Diminuiu bem de ontem, né? Que chegou a 35 graus no período da tarde. A temperatura atual em Presidente Prudente por volta dos 29 graus, com a umidade relativa do ar em 48%. E hoje tem possibilidade de chuva, já que ontem fechou aquele tempão no final da tarde, não choveu. Então essa chuva, ela pode cair hoje em Presidente Prudente, mas a gente não fica felizinho não, viu? Porque até o final de semana vem muito calor por aí, Ricardo. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Agora, 12:05. A Secretaria de Mobilidade Urbana e Cooperação em Segurança Pública prorrogou por 60 dias o prazo para recadastramento de táxi, mototáxis e vans escolares em Prudente. O prazo teve início no dia 2 de fevereiro e seria encerrado amanhã. Porém, o prazo teve aí, acabou se estendendo até o dia 31 de maio. O número de recadastramento ainda está bastante baixo. Para a renovação de alvará de funcionamento, os condutores de táxi, mototáxi, transporte escolar e transporte por meio de aplicativos devem comparecer ao setor de protocolo no acesso pelo térreo da Prefeitura, com os documentos necessários. Os proprietários devem recolher a taxa e apresentar os documentos referentes às suas categorias, especificados nas portarias publicadas em Diário Oficial. Após a vistoria da CEMOB, que inclui uma lista de itens a serem inspecionados, o proprietário condutor vai receber o recredenciamento para o exercício e também o selo que atesta a regularidade, que deve ser afixado no para-brisa do veículo. O veículo precisa atender todas as normas e também todos os itens de segurança para que o alvará seja concedido. O não recadastramento implicará na abertura de processo administrativo com possibilidade de cassação do alvará e também bloqueio do licenciamento junto à Circunscrição Regional de Trânsito, que é o Ciretran. Agora 12:07, vamos à informação. SESI Prudente realiza ação de arrecadação de alimentos não perecíveis visando ajudar famílias e instituições em situação de vulnerabilidade. Jonatas Caetano.
As unidades SESI da região de Presidente Prudente têm realizado uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis que serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade. O diretor regional do SESI, Sidney Junqueira, explicou como está funcionando esta campanha. Na verdade é uma campanha estadual, né, que a Fiesp, junto com o SESI, que é o seu braço social, está lançando em todo o estado. Na verdade, lançou em todo o estado desde o dia 23, né? Nós estamos aqui na região recebendo esses donativos, esses alimentos não perecíveis, nas nossas 7 unidades, né? Ele também explicou como a população pode estar participando e as unidades do SESI da região estão participando da campanha. As unidades são Oswaldo Cruz, a nossa escola de Oswaldo Cruz, de Regente Feijó, o nosso CAT, aí, nossa escola aí na Furquim, a escola de Prudente lá da Vila Real, Álvares Machado, Santo Anastácio e Presidente Epitácio. Qualquer pessoa, né, pode estar levando os seus mantimentos, aí, os seus alimentos não perecíveis, das 8 às 17 horas, de segunda a sexta. O diretor regional da unidade SESI explicou como será distribuída os alimentos que forem arrecadados durante a campanha. É o seguinte, desde o ano passado, quando nós fizemos aquela importante ação também das refeições, nós fizemos uma grande parceria com mais de 70 entidades da região, dessas cidades, né, e até de outras cidades que até a gente não tem unidade. Elas, né, na verdade, nós vamos entregar para essas entidades que já têm o cadastro dessas pessoas que estão passando necessidade, né? E essas entidades vão fazer a entrega dessas cestas básicas, né? Desses alimentos não perecíveis. Ainda segundo o representante da entidade, a campanha segue por tempo indeterminado. A ideia é permanecer enquanto durar a pandemia, então, enquanto tiver essa dificuldade aí que você bem sabe que nós estamos passando, né? Precisamos nos cuidar, né? Sim, né? Porque a doença está presente aí, a pandemia está clara aí, mas também precisamos cuidar da outra parte, né? Que é essa parte econômica, essa parte principalmente da alimentação das pessoas, que muitas pessoas estão passando bastante necessidade. Opinião do meio-dia. Boa tarde, ouvintes da região de Presidente Prudente. Foi uma segunda-feira movimentada com trocas de ministros. Apenas uma não estava prevista. O presidente não tinha pensado em trocar o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, mas ele pediu para sair quando viu que ele estava sendo um peso para o presidente nas relações com o Senado. O ponto final foi o presidente do Senado pedir sua cabeça nas redes sociais. Começou com a campanha ideológica que a mídia está fazendo contra ministros de direita, né? Foi contra o Weintraub, tem sido contra a ministra Damares, né? Muito contra Ernesto Araújo e também com o ministro Salles do Meio Ambiente. Né? Então, isso é normal, faz parte. Né? Não é dos tempos em que o jornalismo era isento, neutro, que era seguir os fatos. Né? Já é dos novos tempos aí de militância. Mas, enfim, é normal na militância, sem problema. Só que aconteceu, ele inclusive foi ao Senado na semana passada, o ministro de Relações Exteriores, a presidente da Comissão de Relações Exteriores, a sua anfitriã, né, perguntou para ele por que ele não saía do ministério, né, e aí ele acabou tuitando, lá no domingo ele tuitou, revelando que numa conversa que ele teve com a presidente da comissão, que é a senadora Cátia Abreu, que fora ministra da Agricultura de Dilma, né, que Cátia Abreu não se preocupou com vacina, como estava anunciando, mas sim com o 5G. Né, e ele insinuou que ela estava fazendo lobby para o 5G chinês. Nesse meio tempo, quinta-feira, os presidentes da Câmara e do Senado tinham ido a São Paulo, conversaram com 10 grandes empresários e financistas, etc., e voltaram com as queixas deles.
Tanto que no dia seguinte de manhã, o presidente da Câmara já fez lá um manifesto dizendo que podia haver medidas amargas e fatais. Já era contra o Ernesto Araújo. Aí saiu aquela resposta do Ernesto Araújo em relação à senadora Cátia Abreu. Boa parte do Senado foi contra Ernesto Araújo e o presidente do Senado deu o tiro de misericórdia. Ele viu que não dava e decidiu ir embora. O presidente, então, aceitou. Ao mesmo tempo, o presidente já tinha se programado para fazer mudanças nessa segunda-feira, para fazer uma rearrumação no Ministério, pondo ministros mais ativos, mais dinâmicos, em defesa das questões de governo. Tirou o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, que se chama José Levi Melo do Amaral Júnior, que tinha induzido o presidente a um erro naquela ADIM contra o toque de recolher, que deixou o presidente no pincel e levou a escada, né? Deixou o presidente assinando sozinho e lá no Supremo o ministro Marco Aurélio nem aceitou, porque tinha que ter a assinatura de um advogado. E o ministro Fernando Azevedo, que lá naquela reunião, lembram de abril do ano passado, o presidente Bolsonaro já tinha se queixado dele e de Sérgio Moro, de que estava recebendo as informações com atraso, que ele precisava ser prevenido e não ficar sabendo depois pelas redes sociais, pelos jornais, o que tinha acontecido de questões cruciais para o governo, né? Mas parece que isso não mudou e ele resolveu, então, tirar também. Aí o ministro da Justiça volta para o lugar original dele, André Mendonça, que volta a ser da AGU, da Advocacia Geral, e lá para o Ministério da Justiça vai um nome que havia sido cogitado para diretor da Polícia Federal, que é o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o Anderson Torres, que é advogado e é delegado federal de carreira. De Brasília, Alexandre Garcia. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Agora, 12h14, Ministério da Saúde libera verba para a implantação de 10 leitos de UTI em Presidente Prudente. Quem traz o destaque agora para a gente é Joilton Carlos. Oi, Joilton. Olá, Ricardo, Pati, ouvintes da 101 FM. Em portaria publicada nesta terça-feira, o Ministério da Saúde liberou verba para a implantação de 10 leitos de unidade de terapia intensiva UTI exclusivos a pacientes com coronavírus no Hospital Regional de Presidente Prudente. O documento estabelece recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, Grupo Coronavírus Covid-19, e pode ser disponibilizado em parcelas mensais. No caso, para o HR, o repasse federal será de R$ 480 mil. Uma boa notícia neste momento em que praticamente quase que todos os leitos estão ocupados aqui na região de Presidente Prudente. Informações de Joilton Carlos para o jornalismo da 101, a número 1 do seu rádio. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia, agora 12h15. CEAGESP destina mais de 1 tonelada de alimentos para a Secretaria de Assistência Social de Prudente. Jonatas Caetano. No último sábado, equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social do Fundo Social de Solidariedade receberam da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo, a CEAGESP, cerca de 1 tonelada de alimentos, entre frutas, verduras e legumes em ótima qualidade, que foram destinados a famílias em situação de vulnerabilidade. O gerente da CEAGESP de Prudente, Tiago Pereira, explicou como funcionou esta ação. Neste sábado ocorreu mais uma doação de aproximadamente 1 tonelada de alimentos, também incluindo 30 cestas básicas, né, que foram doadas junto aos nossos compradores aqui, os supermercados que vêm fazer suas compras aqui no entreposto, né, de Presidente Prudente. O Banco de Alimentos da CEAGESP, ele já funciona há vários anos, né, atendendo entidades aqui da cidade de Presidente Prudente e da região também. E agora a gente está com essa nova parceria aí para aumentar o escopo dos assistidos, né, junto à prefeitura, para atender essas famílias que são cadastradas aí no CRAS, que estão em situação de vulnerabilidade social. E com essa questão da pandemia, né,
a situação se torna ainda mais preocupante, mais grave. Ainda segundo o gerente do órgão, todos os alimentos estão em boas condições para o consumo humano. Isso mesmo, são alimentos que estão em perfeitas condições de consumo, mas às vezes não estão nas condições ideais de comercialização no atacado, né? Que os alimentos aqui são comercializados no atacado, eles vão para os supermercados e ainda só depois disso que eles chegam ao consumidor final, na mesa do consumidor final. Então esses alimentos aqui no entreposto, eles têm que estar numa condição, vamos dizer assim, ideal para comercialização, mas muitos deles, alguns alimentos com uma coloração diferente ou uma característica que não é o padrão de comercialização, eles são destinados ao banco de alimentos e são próprios para consumo, né? Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia, agora 12:18. Muito bem. Vamos agora à informação do futebol. Federação Paulista apresenta novo protocolo ao Ministério Público e prevê jogos a partir das 8 horas da noite. A Federação Paulista de Futebol comunicou que se reuniu com o Ministério Público na noite de ontem, apresentando ao órgão um novo protocolo de saúde para a fase emergencial, visando a realização de partidas do Paulistão. No documento elaborado pelo Comitê Médico da Federação e pelos médicos dos 16 clubes que disputam a elite do estadual, está prevista a realização de partidas a partir das 20 horas, visando respeitar a medida de toque de recolher elaborada pelo governo de São Paulo. A ideia é que os torcedores não saiam de casa. Após a reunião com o Ministério Público, a federação precisa convencer o governo de São Paulo em relação à segurança da realização das partidas da competição. A princípio, o estadual estaria paralisado até o dia de hoje, porém a extensão da fase emergencial pode aumentar o período de suspensão de jogos. A Federação Paulista se pronunciou por meio de nota, abre aspas para a federação. A FPF realizou nesta noite reunião com o Ministério Público e apresentou o novo protocolo de saúde para a fase emergencial, elaborado pelo Comitê Médico da FPF e pelos médicos dos 16 clubes. Foi proposto também realizar neste período mais restritivo partidas a partir das 20 horas, observando o toque de recolher determinado pelo governo do estado de São Paulo, a fim de incentivar a população a permanecer nas suas casas. A Federação Paulista de Futebol e o Ministério Público manterão contato constante nos próximos dias para avaliar a situação da pandemia no estado de São Paulo. Fecha aspas. Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia, agora 12:19. Encerramos esta edição. Para você, uma ótima tarde. Muito obrigado pela sintonia. E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta no Manhã 101 a partir das 10 da manhã e depois ao meio-dia com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Para você, uma excelente terça-feira. Pati, boa tarde. Uma linda tarde para você. Aproveite seu dia, Ricardo. Obrigado. E eu volto daqui a pouquinho até as 3 horas. Não saia daí. Continue com a gente através do site 101fmprudente.com.br. Até já, gente. O seu resumo de notícias na hora em que você precisa. Jornal do Meio-Dia.